Aê, hoje é dia 8 de abril. Hoje é dia de comunidade Nefro. É a nossa aula 6. E o tema que eu escolhi para falar hoje é sobre a hemodiálise. Mas vai ser uma aula um pouquinho diferente, porque eu não vou colocar os slides. Eu vou colocar um material que está disponível na internet, que é muito bacana e eu tenho certeza que vai trazer uma informação muito legal para vocês. Então vamos lá. Comunidade Nefro. O N é novidades, o E, eventos, o F, fundamentos, o R. O que é o R, gente? Que agora até eu esqueci. Relacionamentos? Sim, também, para a gente poder fortalecer a nossa conexão. E o O de oportunidades. Então, revisões, o R é de revisões. Mas também eu acho que vai ficar melhor falar de relacionamentos, porque quando nós estamos em uma comunidade, nós automaticamente criamos uma conexão. E qual é o ponto central aqui da nossa conexão? A nefro. Somos apaixonados por nefrologia. Então, sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente, porque, como eu disse, eu vou falar sobre esse material muito bacana que está disponível na internet para mim e para vocês. Então, depois, quem ficar aqui até o finalzinho, eu vou fazer a avaliação e aí vocês podem. Ah, que legal! Aí vocês podem preencher e depois, se vocês quiserem, eu mando o link tudo certinho para vocês, tá bom? Então, quem preencher a avaliação, no final eu vou dar esse link maravilhoso para vocês. Mas vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, eu sou Valquíria Arenas, sou enfermeira, especialista em nefrologia, mestre em ciências da saúde. Eu sou a diretora do Instituto Valquíria Arenas, que é uma empresa e trabalha com o propósito de levar conhecimento de qualidade para vocês, profissionais de enfermagem, se tornarem profissionais empoderados, porque o conhecimento traz poder e traz transformação para a nossa vida. Então vamos lá? Vou compartilhar minha telinha com vocês. Muito bem. Então, aqui eu quero trazer para vocês o quê? Deixa eu só melhorar aqui o visual. Vocês estão vendo minha tela? Coloca no chat número um se vocês estão vendo minha tela e estão me ouvindo direitinho. Coloquem para mim no chat, por favor, que aí fica mais fácil, eu fico mais tranquila para saber que vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Obrigada. Obrigada, Karen. Obrigada, Lu. Então vamos lá, gente. Se vocês estiverem com preguicinha, depois eu vou mandar o link para quem respondeu a avaliação. Mas se vocês forem curiosos e já quiserem fuçar, quando você entra no site da SBN, e aí SBN é Sociedade Brasileira de Nefrologia, viu, gente? Às vezes vem na busca neurologia. Não, é nefro. Quando você entra lá no site da SBN, vai ter uma página e vai estar escrito isso, ó. Confira a nova edição da SBN Informa. É a revista da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E você pode clicar aqui nesse link azul para você poder baixar a sua revista. Então, é essa a revistinha que eu já vou mandar para vocês. Vocês não precisam nem ter o trabalho, porque eu já baixei ela. Aí, para quem responder a avaliação no final, eu vou mandar essa revista. E ela tem muita coisa bacana aqui. Ela fala sobre a diretoria, sobre os objetivos da diretoria, fala aqui sobre a convenção, né, de todas as regionais da SBN, fala sobre o Dia Mundial do Rim, sobre o simpósio de doenças raras que aconteceu esse ano. Tem outras informações aqui, eventos, e olha só que bacana. Ah, aqui, ó, os eventos que aconteceram
no Dia Mundial do Rim, em todo o Brasil. Olha que lindo, gente. Ficou tudo iluminado aqui com as cores da campanha. Muito bacana. Aqui os artistas e famosos que participaram e colaboraram com a campanha. E aqui, olha que bacana, tem alguns conteúdos científicos também nessa revista, por isso que eu trouxe, optei por trazer ela para vocês. Porque geralmente, quando a gente pensa em artigos científicos, a gente pensa em material que está em inglês ou está em espanhol, ou é aquele material de difícil leitura que às vezes você lê e você fala: Meu Deus do céu, não entendi nada do que essa pessoa falou. Aqui não. Eles fizeram pequenos artigos bem objetivos, bem sucintos, mas com muita clareza. Então, é bacana para você poder ler e já conseguir visualizar as informações no seu paciente. Esse artigo aqui é muito legal. Ele fala sobre o risco cardiovascular nos nossos pacientes renais. Vale a pena vocês lerem, tá? E tem esse daqui. Esse é o tema que eu quero conversar hoje com vocês. Quando a gente pensa em hemodiálise, a hemodiálise, ela, você obrigatoriamente vai ter um paciente, você vai ter uma máquina de diálise, você, quer ver, ó, qual é a estrutura básica de uma diálise? Não, não é essa. Essa, aqui. Qual que é a estrutura básica de uma diálise? Se você for pensar, aqui está colocando, ó, o dialisador na estrutura da hemodiálise, porque essa aula era uma aula de dialisador, mas eu peguei ela porque aqui tem o esqueminha fácil. Então, o que que a gente precisa para uma hemodiálise? A gente precisa ter o nosso paciente, a gente precisa ter, a gente precisa ter o nosso paciente, que vai ter um acesso vascular, nós precisamos de um dialisador, precisamos de uma linha arterial, uma linha venosa e precisamos de uma máquina para poder fazer a terapia. Além disso, o que mais que precisamos? Precisamos de água tratada para poder fazer a hemodiálise e precisamos das soluções de CPHD, que são os concentrados polieletrolíticos. Muito bem. Quando a gente pensa em hemodiálise, tanto hemodiálise como hemodiafiltração, essa é a estrutura básica, viu, gente? Paciente, máquina, água tratada, solução para poder fazer a terapia e um sistema dialisador, que é linha arterial, linha venosa e dialisador. A única diferença é que na hemodiafiltração, nesse sistema, a gente também tem a linha que é utilizada para fazer a infusão da solução de reposição. Então, tem uma linhazinha a mais quando a gente pensa em hemodiafiltração, ok? Mas o que que é muito interessante? Para qualquer paciente, a gente vai precisar do quê? De um acesso vascular. Então, quando a gente pensa em terapia dialítica, hemodiálise e HDF, que é a hemodiafiltração, nós temos basicamente três opções de acesso. Nós temos a opção da fístula, nós temos a opção do enxerto arteriovenoso e nós temos a opção dos catéteres, que podem ser catéteres de curta permanência ou catéteres de longa permanência. Quando eu comecei na diálise, eu brinco que lá atrás, então tão distante, né? Porque foi em 97 que eu comecei a atender os primeiros pacientes renais na UTI e depois, em 98, comecei a circular nas clínicas. Então faz muito tempo, né, gente? E naquela época, todas as funções que a gente fazia em fístula, as funções de fístula, elas sempre estavam em sentido contrário, como está aqui no desenho. Então, a agulha que fazia a punção arterial, que é a punção que vai puxar o sangue do paciente, ela ficava
viradinha para baixo, ou seja, ela ficava virada no sentido retrógrado. E a punção venosa, ela fica virada no sentido anterógrado, que é acompanhando o fluxo, o retorno venoso. E foi assim por muito tempo. Uma justificativa que se dava para fazer a punção invertida, que a gente fala, era o quê? Para você aumentar a distância entre as agulhas, você reduzia a recirculação. Na verdade, um grande argumento para fazer as punções invertidas era a tal da recirculação, porque eles falavam que aquele sangue que você estava puxando era o mesmo sangue que você estava devolvendo, então isso é o conceito muito grosseiramente de recirculação. Então, essa era a justificativa para nós fazermos as punções invertidas. O que que acontece? Com o passar dos anos, foram sendo realizadas várias pesquisas. E aí foram percebendo algumas coisas, tanto relacionada à prática de enfermagem, como relacionada à evolução do acesso, da fístula propriamente dita. E esse artigo que eu trouxe hoje para vocês aqui para a gente conversar, está publicado na revista da SBN, ele fala justamente sobre isso, punção de fístula. Qual é o sentido que nós devemos fazer? Então, olha só esse desenho que ele colocou aqui, tá? Eu não vou ler o artigo aqui com vocês, depois vocês podem ler, mas ele trouxe alguns pontos muito objetivos que eu acho que vale a pena a gente conversar, e depois vocês leiam com calma. Então, esse daqui, imagina que esse é um braço de um paciente, e aqui a gente tem a fístula, tá? Quando você faz a punção retrógrada, que é a punção com sentidos invertidos, você tem aqui, ó, a agulha por onde você vai puxar o sangue do paciente. Estão vendo aqui a... Deixa eu aumentar mais. Ninguém merece ficar com dificuldade, né? Ah, agora ficou melhor. Então, na punção invertida, você tem a punção arterial retrógrada, ou seja, a agulha arterial ela tá viradinha para baixo. Aqui, ó, ela estaria virada para o sentido da mão do meu paciente. E a agulha venosa estaria com a ponteira dela virada aqui, ó, acompanhando o retorno venoso. Então, esse daqui era a famosa punção invertida. Alguns conceitos que hoje estão sendo discutidos. Primeiro, se todo esse sangue aqui está dentro de um sistema venoso, por que que a gente chama a punção que a gente vai puxar o sangue de arterial? Percebe que não faz muito sentido? Então, hoje tem vários estudos que eles estão começando a trabalhar essa mudança de nomenclatura. Eles sugerem que, ao invés da gente falar punção arterial, a gente fale influxo. Então, é aquele sangue que está saindo do paciente e está indo. Ó, associação está indo para o dialisador. Então, é o influxo, é o arterial. Então, arterial, influxo. E aquele sangue que está sendo devolvido do dialisador para o nosso paciente, ou seja, está entrando no nosso paciente, é o efluxo. Então, ó, o que está indo para o dialisador, influxo. O que está entrando no paciente, efluxo. Uma brincadeirinha de palavras para poder ficar mais fácil para vocês associarem. Então, influxo é a nossa punção arterial. É aquele sangue que a gente vai puxar e vai enviar ele para o dialisador, para ele ser filtrado. Efluxo é aquele sangue que nós vamos devolver para o nosso paciente na punção venosa. É o sangue que está entrando na corrente sanguínea do meu paciente.
Então, essa é uma nova nomenclatura que está sendo proposta. Gente, se até hoje a gente chama de alisador de capilar, imagina quantos anos vai demorar para a gente conseguir que todos os profissionais adotem essa nova nomenclatura. Ao invés de falar punção arterial, fala punção em fluxo. Ao invés de falar punção venosa, fala punção em fluxo. É esquisito ainda, né? É meio estranho. Mas esse é um primeiro conceito que eu queria trazer com base nesse artigo para vocês. A questão do influxo, que é o sangue que está indo para o dialisador, e o efluxo, que é o sangue que está entrando para o meu paciente. Muito bem. Punções invertidas. Quer dizer o quê? Que a minha punção do influxo, a punção arterial, ela está retrógrada. Ela está no sentido contrário. Esse trabalho, ele fala que tem algumas pesquisas que foram feitas e eles perceberam que os pacientes que tinham punções invertidas acabavam tendo uma disfunção de fístula mais precoce. E olha só que interessante que eles falaram, que quando a gente faz as duas punções no mesmo sentido, tanto a punção do influxo como a punção do efluxo, a gente consegue ter resultados melhores e uma maior longevidade da fístula. Além de ter uma hemostasia mais rápida. Porque pensa comigo, quando você introduz a agulha aqui para puxar o sangue do paciente, você vai fazer a diálise. Vai introduzir a agulha no mesmo sentido, as duas, e aqui você vai puxar o sangue para fazer a diálise e devolver para o paciente, certo? Muito bem. O que que acontece? Quando você tira essa agulha, aquele buraquinho que você fez aqui no endotélio vascular, ele fica como se fosse com uma linguinha. Então, imagina, essa linguinha tá aqui, ó. Você tirou a agulha, a linguinha vai estar aqui. Como essa linguinha, ela vai estar aqui a favor da corrente sanguínea, o que que vai acontecer? A corrente sanguínea vai ajudar a fechar essa linguinha. Olha que interessante, gente. É muito bacana. Tem um outro desenho aqui que mostra melhor isso para vocês. Aqui, ó. Quando tá esse orifício, a gente faz ele no sentido da corrente sanguínea, olha o que que acontece. Imagina que aqui é uma agulha, você introduziu, então você fez essa laceração, formou esse flap que eles falam. Quando você tira essa agulha, a hora que o sangue passa aqui, ele mesmo vai empurrar esse flap aqui para cima. Então, isso reduz o tempo de hemostasia quando você tira a agulha do paciente no final da diálise. Olha que legal. E além disso, reduz sangramento, reduz hematoma pós-HD. Fica muito mais rápido para você finalizar esse curativo do paciente. E eu, particularmente, uma coisa que eu gosto muito de fazer as duas funções no mesmo sentido, como é o caso que está aqui, sabe o que que eu gosto? Eu acho que fica mais fácil para a gente se posicionar. Porque eu lembro, gente, que quando a gente fazia as punções invertidas, tinha paciente que a gente só faltava plantar a bananeira para poder conseguir fazer a punção arterial. Porque a venosa é sempre no sentido do fluxo sanguíneo, sempre no sentido do retorno venoso. A mudança era o quê? É arterial. Então, às vezes, tinha fístula que era tão curtinha que tinha difícil acesso e a gente tinha que ficar se contorcendo toda para conseguir fazer essa punção invertida. Então, uma coisa que eu gosto demais da punção arterial ou punção de influxo anterógrada é justamente o quê? Essa facilidade é muito mais fácil para a gente, enquanto profissional de saúde, chegar do lado do paciente, fazer a antisepsia, se posicionar para poder fazer a punção. Então, eu gosto demais dessa punção. E hoje, com essas pesquisas que comprovam que essa punção de influxo ou punção arterial anterógrada, eu vou ficar repetindo tudo que é para ir registrando aí na mente de vocês.
Então, essa punção anterógrada, hoje, a gente já tem estudos comprovando que reduz sangramento, reduz hematoma, facilita a hemostasia e ainda favorece a posição para nós, profissionais de enfermagem, fazermos a punção. Então, eu vejo que faz muito sentido a gente utilizar essa punção ao invés das punções invertidas. E talvez você esteja se perguntando aí do outro lado, Val, mas aqui na minha clínica a gente faz punção invertida para todo mundo. Tá tudo bem. Se vocês estão acostumados com essa técnica, se vocês têm bons resultados, se vocês não têm um percentual alto de sangramentos e complicações com as fístulas, tá tudo bem. Agora, se vocês começarem a perceber que tá tendo muito hematoma, que tá tendo muito sangramento, quando tira as agulhas e tá demorando muito para fazer hemostasia, comece a repensar essa questão, tá? Porque realmente faz muita diferença e tem a comprovação aqui científica. O que que é importante sempre a gente fazer em relação a acesso vascular, gente? Acesso vascular, eu já falei isso em outros encontros aqui com vocês, e eu acho que é bacana a gente reforçar. Acesso vascular, a gente sempre precisa ficar atento em quatro pilares. Um pilar é assim: o que que eu tenho hoje disponível de recurso, de estrutura, de insumos, de material para eu trabalhar na minha clínica? Então, você tem que trabalhar dentro daquela estrutura que você tem, fazendo o melhor para o teu paciente. Um segundo ponto é como que nós vamos fazer essa técnica, por exemplo, de punção de uma fístula arteriovenosa. E isso precisa estar muito claro. Você precisa ter os seus protocolos muito bem definidos de acesso vascular, de reuso, de limpeza de máquina, de conferência dos sinais vitais do paciente. Tudo precisa ter um POP, que é o procedimento operacional padrão. Tudo precisa respeitar uma sequência de ações. Tudo que é feito na nossa clínica, a gente precisa respeitar essa sequência de ações. Então, você precisa ter protocolos muito claros, objetivos. Eu sempre falo que um POP, ele precisa ser funcional. O que que é um POP funcional? É um POP que uma pessoa qualquer que chegar na tua clínica, que é um profissional de diálise, ele consegue pegar aquele POP e executar. E lendo e fazendo, e lendo e fazendo, e lendo e fazendo. Ele consegue, porque é um POP funcional. Um POP que você lê e você não tem estrutura, você não tem aquele recurso. Como que você vai seguir o POP? Você não vai seguir, você vai usar a tua criatividade. Então, sempre que a gente pensa em punção de acesso vascular, é um dos itens que a gente precisa ter um POP muito claro, funcional. Por quê? Porque toda a nossa equipe precisa fazer do mesmo jeitinho. Eu sempre falo que clínica de diálise tem que ser igual ao McDonald's. Não importa se eu vou comer um Big Mac aqui em São Paulo, no interior ou no Rio de Janeiro, ele tem o mesmo gosto, ele tem a mesma cara. Por quê? É uma padronização. No nosso serviço de diálise, a gente tem que fazer a mesma coisa. Não importa se quem vai funcionar o paciente é o João, é a Maria, é o técnico, é o enfermeiro, não importa. O paciente tem que perceber que todo mundo está fazendo o procedimento da mesma maneira, está seguindo o processo. Então, esse era o segundo tópico, né? Você ter bons processos, você ter o processo todo, o procedimento todo definido, os POPs bem definidos. O terceiro ponto, relacionado ao acesso e à diálise de um modo geral, é que a tua equipe precisa estar treinada para todo mundo seguir esse padrão. Então, é o que eu falei para vocês. Se no teu serviço a regra, o protocolo fala que as funções são invertidas, e se vocês estão tendo bons resultados, ok. O importante é que todo mundo faça igual. Agora, se você no teu serviço, o POP
determina que as punções é para serem no mesmo sentido, então todo mundo precisa fazer punção no mesmo sentido. Vocês conseguem perceber a importância disso? Não é cada um fazendo do jeito que acha mais fácil. Ah, na minha clínica eles falaram que é para fazer punção invertida, mas para mim é mais fácil fazer as duas no mesmo sentido, então eu vou fazer no mesmo sentido. Não. Então você vai sentar, você vai conversar com a tua enfermeira, você vai falar da sua dificuldade, você vai pedir ajuda para ela. Mas o ideal é que todo mundo faça exatamente do mesmo jeitinho, tá? E um outro ponto que eu vejo que é muito importante, que às vezes a gente esquece, na correria da diálise, a gente esquece de avaliar, é os nossos resultados. E foi algo que eu já falei aqui hoje para vocês. Faz invertida, mas tem um bom resultado, tá tudo bem. Faz invertida, mas tá tendo algumas complicações, hematoma, pós-HD, muito sangramento, um tempo de compressão muito grande. Opa, vamos tentar mudar? Então, avaliem sempre os resultados do que vocês estão fazendo, para ver se está ótimo, maravilha. Se não está, o que que a gente pode fazer para melhorar? Às vezes é uma mudançazinha, um detalhezinho que você muda e já faz toda a diferença. Uma observação, gente, que quando você faz a punção no mesmo sentido, um cuidado que você tem que ter é o seguinte: você tem que respeitar aquela distância de pelo menos 5 centímetros, 5, 6 centímetros da anastomose, da fístula. Então, isso mantém, tanto para a punção anterógrada como para a punção retrógrada, ok? E entre as punções, você precisa ter uma distância de pelo menos 3 a 4 centímetros. Isso para qualquer tipo de punção, as invertidas ou no mesmo sentido. Val, eu tenho um paciente que ele tem uma fístula muito curtinha e esse intervalo, as agulhas ficam meio que, sabe, amontoadinhas uma em cima da outra. A pergunta que eu te faço é: será que esse paciente não é um candidato para você fazer uma técnica de punção de bottom hole? Porque a técnica de punção de bottom roll, uma das indicações que nós temos é justamente você utilizar a técnica de bottom roll ou de botoeira em pacientes que têm fístula curta, com poucas opções de local para punção. Porque já que você sempre tem que puncionar no mesmo lugar, por que que você não faz um túnel ali? Você reduz a chance de ter aneurisma, você reduz as complicações, você reduz a dor para o teu paciente. Só que você precisa ver se esse paciente tem outras, outras situações que possam impedir o bottom roll, por exemplo. O que que poderia impedir o bottom roll? Quando é um paciente muito obeso, é difícil formar o túnel. Quando é um paciente que tem a veia bailarina, sabe? Quando o vaso, a fístula dança, você vai funcionar, cada dia ela está no lugar. Esse tipo de paciente, que geralmente são idosos, ou pacientes muito emagrecidos, é mais complicado a gente fazer a técnica de bottom roll. Pacientes que não têm um bom autocuidado também é complicado. Então, olha só quantas coisas que a gente pode pensar para favorecer uma diálise melhor para o nosso paciente. Olha só quantas coisas que a gente pode alterar para poder melhorar os resultados, melhorar o conforto para o nosso paciente. Então, é muito bacana. Eu sou encantada. Eu acho que a maior parte dos enfermeiros de nefrologia são encantados com essa parte de acesso vascular. Eu gosto demais de acesso, gosto demais de reuso, eu gosto demais de nefrologia, né? Então, sou meio suspeita. Deixa eu ver aqui o que que vocês colocaram. Ah, muito bem. Coloca aqui para mim. Eu vou parar de compartilhar minha tela agora e eu quero conversar com vocês. Eu quero saber de vocês. Aí, onde vocês trabalham?
Primeiro, todos vocês trabalham em diálise? Coloca para mim o número 2. Se todos vocês trabalham em diálise, coloca aqui para mim no chat. E quem não trabalhar, coloca não. Quem trabalha, coloca 2. Quem não trabalha, coloca não. Ó, a Karen trabalha, a Luciana trabalha. Muito bom. Vou começar a conversar com vocês, Karen e Luciana. Se vocês puderem abrir o áudio ou o vídeo, eu vou ficar muito agradecida, porque fica muito mais legal. A Lu também, ó, Luciane também trabalha. Então, meninas que trabalham, se vocês puderem abrir, fiquem à vontade, vai ser ótimo para conversar com vocês. A Neuza deve ser a Neuzinha também trabalha. Acho que todas vocês trabalham em nefro. Conta para mim. Como que vocês fazem a punção na clínica de vocês? Karen, maravilhosa. Bem- Bem-vinda, meu bem. Eu não tô te ouvindo. Será que sou só eu? Eu não tô te ouvindo. Agora, Agora sim, agora sim. tá legal. Boa noite. Ô, Karen, fala bem pertinho, porque tem hora que tá cortando. Tá me ouvindo? Sim, Boa noite. boa noite. Eu trabalho em diário local, então lá quando a gente recebe isso, Tá longe, Karen. Fica mais pertinho, que tá longe, tá cortando. Você falou que você recebe os pacientes e eles são muito esclarecidos, é isso? tá me ouvindo? Vamos lá. Parece que sim. Aí outra pessoa, enquanto eu estou ajeitando aqui o áudio. Muito bem. Eita, que ela saiu e vai voltar. Tá bom, então. Quem me responde aí, gente? Quem consegue me contar como que vocês fazem? Se vocês fazem punção invertida, se vocês fazem punção no mesmo sentido? Como que é essa experiência de vocês? Contem para mim. Bora que quando vocês participam fica muito mais gostoso. Conta para mim. Vamos? Simbora, simbora falar, simbora. Ninguém? Oh, oh, mamãe. Ah lá, a Lu. Luciana falou que é no mesmo sentido. Ah, muito bom, Lu, muito bom. E aí, Luciane, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite, bem-vinda. Estou trabalhando até, tô de plantão, estou no Reuso hoje. Ah, tô vendo aí atrás, ó. Não. Nossos colmeias. Aqui a gente trabalhamos com as duas formas, investido e do mesmo sentido, E de por que, punção. e por que que vocês trabalham com as duas formas? Conta pra mim. É porque teve pacientes que já vieram com essa forma de punção, por causa Invertida. isso, o vascular já mandou para a gente ele com essa forma. Ótima observação. Existe uma coisa que é muito bacana, gente, que é quando a gente tem um trabalho da enfermagem casadinho com o vascular. E quando o vascular confecciona a fístula e ele faz a análise dela e a liberação para poder fazer a punção, geralmente ele faz o quê? Um mapa.
da fístula e ele mostra para gente os pontos de punção. E tem algumas fístulas que realmente a gente precisa puncionar invertido, porque senão você não consegue o fluxo que você precisa para poder fazer hemodiálise. Foi uma ótima lembrança tua, viu, Lu? Muito bom, muito bom. Então, às vezes, tem paciente que ele já vem do vascular com essa orientação. Então, aí a gente tem que seguir. Mesmo que a gente tenha um protocolo, eu sou super defensora dos protocolos e que a gente faça, siga o padrãozinho ali para os pacientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar engessada. Ou seja, você tem que ter uma certa flexibilidade ali. Por exemplo, quando o paciente ele vem com um mapinha do vascular orientando os pontos de punção e o sentido. Uma das exceções que a gente vai ter que abrir. Paciente que vem em trânsito e que às vezes chega com uma técnica de punção que a gente não está acostumado. Então, a gente vai ter que abrir uma exceção. Agora, qual é a dica que eu dou nesse caso? Por exemplo, se o paciente faz bottom roll em outro serviço e ele vem para o teu serviço em trânsito e você não tem as agulhas de bottom roll e você não sabe funcionar bottom roll, o que que eu te oriento? Explica para o paciente que vocês não trabalham com essa técnica e faça a punção em escada, fora daquela região do túnel do bottom roll. Então, é melhor você funcionar fora do que você tentar funcionar no túnel com uma agulha cortante, porque você corre o risco de rasgar esse túnel. Então, não faça nunca punção de bottom roll com agulha cortante e nunca faça punção de bottom roll se você não tiver essa experiência. É melhor você fazer a punção em escada fora da área do túnel, para não comprometer esse túnel que já está formadinho, que já está funcionando. Quando ele voltar para a clínica dele, aí ele volta a fazer o bottom roll e tá tudo bem. Mas façam punção em escada nesse sentido, viu, gente? Quando tiver essa situação. Karen, e agora? Você voltou com voz e som? Voltei. Ah, agora sim, agora tá bonito. Deixa eu ouvir. Conta tudo de novo, minha amiga, porque falhou tudo. É, né? Então, eu trabalho com diálise hospitalar, né? Então, são os pacientes agudos. Mas quando a gente recebe esses pacientes crônicos, eu sempre pergunto para eles, né? O que é que eles sentem na diálise, né? Como é que eles fazem a diálise? Eu sempre pergunto, quando eles têm fístula, como é a punção que você faz na clínica? Você faz as duas para cima ou uma para cima, uma para baixo? Eles me dizem, não, é sempre uma para baixo, uma para cima, né? É, tem situações que eu tento mudar, mas tem situações que eu não consigo mudar, porque eles são bem, né, bem firmes já no que eles fazem e tudo mais. Então, Sim. assim, vai depender muito, né? Mas a maioria das vezes, né, pode dizer assim, 80% das vezes, é no sentido antrógrado mesmo. Entendeu? Eu acho Mas eu muito mais sempre. fácil. Eu acho É, muito mais fácil. Até para a gente e se como. posicionar do lado do E, paciente, né? Você fica com muito mais liberdade para você poder uhum. se mexer. Eu acho mais fácil. Mas o ambiente hospitalar, ele não favorece muito, né, cara? É mais Não, não. Isso, difícil, porque, é, assim, a rotatividade dos pacientes é alta. Eles ficam ali por um período curto com vocês. E eles já exatamente. vêm de um atendimento crônico, então eles já chegam orientados, geralmente, né? O que a gente espera é que eles cheguem orientados, cientes do tratamento, conhecendo ali o acesso vascular deles. Então, como que você vai arrumar briga com um paciente desse? Não, Uhum. E não eles já tem. chegam assim. Só não sei quemzinho que pega minha ficha lá na clínica. Ó, deixa eu te explicar como é que você vai. É assim E eu não mesmo. posso ir contra do que ele está falando. Eu Não, preciso escutar, entendeu? Eu é, fiz, não, tá certo, pode me é, explicar, né? Para poder conseguir fazer a opção. E quando você consegue, não é só ela, viu? Não quer o médico que funcione, não quer mais ninguém que funcione. Não, é só ela que pode funcionar. E eles se apegam nisso. Então, é. é um período curto, né, de tempo, e que eu preciso dar continuidade ao tratamento dele, Sim, né? sim. E de uma forma que ele confie, da mesma forma que ele confia, né, na clínica dele. Exatamente, exatamente. Eu vejo que
eu trabalhei em UTI muito tempo e a gente passava por esse mesmo desafio. E às vezes, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na UTI, eu comecei na UTI e depois eu fui para a nefro. Então, quando eu comecei na UTI, eu não tinha experiência de punção de fístula. E eles chegavam justamente com esse discurso. Falavam assim, ó, essa é minha fístula, isso daqui é minha vida. Você não pode errar. Ai, Jesus Cristo. Então, assim, na UTI, quando eu comecei a trabalhar, tinham as enfermeiras da UTI que sabiam funcionar, e elas funcionavam, que eram as mais antigas, mas nessa UTI que eu trabalhava, quem tocava diálise era o funcionário da nefrologia. O que que a gente da UTI fazia? A hemolenta, a UF, isso a gente fazia. Na época era hemolenta, gente, que era tudo o serviço lá, tudo as mandracarias que eu já contei para vocês, né? Que a gente fazia, as gambiarras. Mas para fazer a hemodiálise mesmo, vinha um profissional da nefrologia, e aí era ele que puncionava e ele que fazia a terapia no paciente, que geralmente eram 3, 4 horas de diálise. Agora, quando o paciente tinha catéter, que era para fazer a hemolenta, e que hoje seria as terapias contínuas, né, que a gente faz, e a ultrafiltração, que é a diálise seca que a gente chamava. Então, essas daí, quando o paciente tinha catéter, era a gente que ligava mesmo e a gente que cuidava, mas quando tinha fístula, não, era o pessoal que vinha. E aí, no hospital, a gente não tem, é complicado para definir um padrão, cara. Então, segue o jogo. É. Agora, o único Isso, cuidado que eu te passo é o mesmo cuidado com o bottom roll, porque o isso. bottom roll, se você não tiver a agulha romba e for tentar funcionar, aí dá ruim. Então, nessa situação do bottom roll, se você vê, você sabe como que é a punção do bottom roll? Fica muito certinho, Sei. parece um vampirinho, né? Isso, Fica duas duas buraquinhos assim. crostinhas assim, gente, muito certinho. É interessante. E aí, o E que eles falam para você. eles falam porque eles sabem, falam assim, ó, a gente só funciona nesses dois lugares, tem o túnel aí. Aí, o que que você tem que falar? Se você não tiver agulha romba e não ou se você tiver agulha, mas não se sentir seguro para poder fazer a punção do bottom, então aí é melhor funcionar. Explica para ele, fala, olha, essa técnica ela exige uma agulha especial, uma técnica especial. Aqui no hospital a gente não tem esse material, então eu vou fazer a outra punção tradicional que vai permitir que a gente faça o teu tratamento da mesma forma. E quando o senhor retornar para a sua clínica, eles vão poder voltar a utilizar esse túnel sem problema nenhum. E aí entra a questão da orientação do paciente, porque o bottom, como ele dá trabalho para poder formar o túnel, porque um túnel varia muito de paciente para paciente, mas se a gente for pensar a formação do túnel, em média, 12 punções para você formar um túnel. É quase 1 mês praticamente funcionando o paciente. Porque, ó, E a mesma 3, pessoa, né? 6, 9, 12. São 4 semanas praticamente. A mesma pessoa, do mesmo jeitinho, com o braço na mesma posição, a agulha na mesma angulação para você conseguir formar o túnel. Aí imagina se numa dessa a gente vai tentar funcionar sem ter a prática, a gente estraga esse túnel, né? Então, o bottom roll, Uhum. esse cuidado vale tanto para o hospital como para as clínicas. E depois, uma vez que formou o túnel, já fez essas 12 pulsões, ele já tem um tempo, né, com esse tipo de punção. Mesmo assim, não é indicado utilizar a outro tipo de agulha. Não, não. Porque para formar o túnel, você usa agulha cortante. Uhum, Então, você começa com a agulha cortante. E aí vai chegar um momento que você vai ver que vai diminuir a resistência. uhum. A hora que você introduz a agulha, você não vai ter a mesma resistência que você tem quando você faz a punção normal. É uma sensação muito louca. Parece que a agulha
é puxada para dentro do vaso. É muito interessante. Então, o que que acontece? Você usa a agulha de corte até formar o túnel. Quando você percebe que o túnel está formado, você para de usar a agulha de corte e começa a usar a agulha romba. Se você usar a agulha de corte no túnel formado, você corre o risco de entrar com a agulha numa angulação diferente. E aí você pode lacerar Asfixar. esse túnel com o corte da agulha. Por isso que não é recomendado. Por isso que não é É. recomendado. A técnica de bottom roll é muito interessante, porque sabe como que ela surgiu? Não. Lá em muito distante, no século passado, em 1900, na década de 70. Eu não sei o ano certinho, mas acho que foi 72. 72, 73 foi quando teve a primeira publicação sobre bottom roll. E o que que acontece? Uma enfermeira chamada Helena Kubara. Quem me passou essa informação foi a Maria Luísa Lins, que é uma expert de bottom roll. Eu aprendo demais com ela. A Helena Kubara era uma enfermeira de diálise e naquela época, gente, vocês não aprenderam isso, mas naquela época eles reutilizavam as agulhas. Então eles faziam as punções de fístula, faziam as hemodiálises e depois essas agulhas eram lavadas, esterilizadas para serem reutilizadas. Olha que coisa horrorosa. Era outro mundo. E aí, o que que acontecia? Consequentemente, com o passar das sessões, o corte dessa agulha ia diminuindo. Concorda comigo? Porque elas Uhum. eram utilizadas, lavadas, esterilizadas, utilizadas, lavadas, esterilizadas, e aí ia diminuindo o corte. A Helena Kubara tinha um paciente que tinha uma fístula muito curtinha e que não tinha opção de local para funcionar. Então, ela conversou com o médico e eles decidiram quais seriam os locais que eles fariam as punções. E eles sempre faziam as punções naquele mesmo lugar. Como era uma punção difícil, e eles estavam fazendo sempre no mesmo lugar, o que que acontecia? Sempre acabava indo com a mesma angulação. E com o tempo, eles perceberam justamente isso, que a agulha entrava com mais suavidade, que a agulha meio que entrava sozinha. Com o tempo, o paciente começou a perceber que não estava doendo do mesmo jeito que doía antes. Aí sabe como que funciona a rádio peão? Sabe a rádio peão? Um paciente começa a falar para o outro começa a falar para um, aí começa a falar para um familiar, começa a falar para o outro, e a hora que vê, todos os pacientes estavam sabendo que esse tipo de punção que estava sendo feita para esse paciente doía menos. Aí os pacientes começaram, adivinha, a querer também fazer esse tipo de punção. Então foi aí que começou a se descobrir a punção de bottom hole. Tem até um artigo, deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui, peraí, se eu achar ele eu compartilho com vocês. Então, foi assim que começou. Foi uma enfermeira muito observadora que descobriu, deixa eu ver se é esse daqui. Ah, que coisa linda. Foi publicado em 1979. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Como dizem, né? Mata a cobra e mostra a cobra morta. Ó, aqui, ó, esse nome vocês vão ver muito em muitos artigos, que é o Dr. Twardowski. Tem muito trabalho sobre acesso vascular dele. Aqui a Helena Kubara, tá? Foi publicado, ó, nesse Renal Unit Hospital for Minors
lá na Polônia. Aqui, ó, diferentes sítios de punção versus constante pontos de punção, com agulhas de inserção em fístula arteriovenosa para tratamento repetido de diálise. Então, olha que interessante aqui, ó. 1979, gente, a primeira publicação sobre bottom roll, olha que bacana. E aqui, ó, as agulhas no mesmo sentido. No caso do bottom roll, é indicado fazer as punções no mesmo sentido, tá? E aqui, ó, não dá para ver direitinho, mas fica, ó, bem marcadinho os pontos de punção. Isso aqui é uma relíquia. É uma relíquia. É muito legal. Muito legal. É história, gente. Histórias da diálise. Histórias da diálise. E o bottom roll, quando ele começou aqui no Brasil, foi em 1900, ou 1900, foi 2009, mais ou menos. Um pessoal do Sul começou a fazer as punções repetidas, só que aí qual o detalhe? A gente não tinha agulha romba no Brasil. Então, eles faziam as punções no mesmo local com a agulha de corte. Só que qual era o detalhe? Né, até formava, eles falavam que formava o túnel, tudo, só que corria o risco de quando mudasse de funcionador, você lacerar esse túnel que estava formado. Até que a Nipro cadastrou, acho que em 2010, 2011, eles cadastraram a agulha romba. Foi a primeira empresa que trouxe agulha romba para o Brasil. E aí, quando eles trouxeram, alguns serviços começaram a aplicar a técnica de bottom roll. Mas isso vai ser assunto para uma outra comunidade NEF. Porque senão a gente vai emendando, ó. A gente vai emendando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e daqui a pouco você fala, meu Deus! E daqui a pouco eu tenho mentoria. Hoje eu tenho mentoria com o pessoal do Reuso. E, gente, por falar em reuso, deixa eu contar um negócio para vocês. Tá acontecendo a Semana do Reuso. Semana do Reuso são 3 aulas online 100% gratuitas, 100% online e começou ontem. Vai ter a próxima aula na quarta-feira e a terceira aula vai ser na sexta. Então, é segunda, quarta e sexta. São 3 aulas muito bacanas, com conteúdos muito práticos. Eu estou muito feliz de receber o feedback do pessoal. Hoje até fiz um post com alguns comentários deles, porque realmente é muito bacana a gente ver que com pequenas informações a gente já consegue ajudar os colegas que estão ali no dia a dia. Então, fica o convite para vocês também participarem com a gente da Semana do Reuso, para compartilhar com a equipe de vocês. Ainda dá tempo de participar, é só se inscrever. Tem o link para se inscrever lá no nosso Instagram. Eu vou colocar na comunidade para vocês também o link para vocês poderem participar. Aí você pega aquele link, manda para tua equipe e fala, ó, se inscreve, assiste às aulas. Elas ficam todas gravadinhas, então mesmo quem entrar hoje ou amanhã consegue assistir a aula 1, vai conseguir assistir a aula 2, vai ter acesso a todas as aulas, tá? Então convido o pessoal, porque realmente é um conteúdo enxuto, eu falo que são os primeiros passos para a pessoa começar a se tornar um expert de reuso, porque é realmente o basicão ali de reuso. Mas às vezes esse básico, o nosso profissional de reuso não teve quando ele começou. Às vezes, Você falou. diga, Não, você falou do link, mas eu não entendi. O link tá onde? eu vou colocar para vocês na comunidade, mas Ah, tem no Instagram também. Tá lá como Semana do Reuso. Então, assim, é muito bacana, é muito gostoso. No hospital a gente não pode fazer reuso, né? Dentro do hospital é uso único. Mas isso não impede de você ter esse conhecimento, porque hoje você é uma enfermeira de hospital, mas quem sabe, você em breve não vai para um outro serviço, vai cuidar dos crônicos. Por que não?
Então, fica o convite para vocês participarem com a gente. Eu vou colocar lá na comunidade o link. Fiquem à vontade para compartilhar. Obrigada pela companhia de vocês. Quem puder abrir aí as câmeras, abre para a gente tirar uma fotinho. Abre aí, Lu. Onde você tá? A Neuzinha. É maravilhosa! Sempre linda, né? Com esse cabelinho arrumado. E eu aqui toda louca, com o Ai, cabelo. obrigada. Muito bom, que bom, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, viu? Vou tirar a foto agora, sorrisos. Um, dois, três e diálise! Deixa eu ver como ficou. Peraí. Olha, tô ficando boa nisso, hein, gente? Muito bom, muito bom. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até. Tchau, tchau.